Urgente, esta briga entre Maduro e a Venezuela está longe de acabar. Acabou a lua de mel? O problema disso tudo é que Maduro, totalmente ligado a Lula, ele que veio com pompas de honra no Brasil, agora está revoltado com Luiz Inácio Lula da Silva do PT, por causa que tirou ele do BRICS. Mas o que vem além disso é muito mais grave do que podemos imaginar. E aqui os jornalistas da Oeste vão revelar tudo com riquezas de detalhes. E o que eles disseram sobre esta briga vai deixar vocês de queixo cair. Social, a corporação divulgou uma imagem borrada do petista à frente da bandeira brasileira com a seguinte mensagem, abre aspas, quem mexe com a Venezuela se dá mal, fecha aspas. A publicação faz parte de uma série de críticas do governo venezuelano ao governo brasileiro depois do veto à entrada do país no BRICS. O próprio ditador Nicolás Maduro já havia usado a expressão publicada pela polícia para se referir ao veto. O ministro das Relações Exteriores do Brasil divulgou há pouco uma nota para dizer que o governo brasileiro se surpreendeu com o tom ofensivo adotado pelas autoridades venezuelanas em relação ao Brasil e seus símbolos nacionais. Sem mencionar o ditador Nicolás Maduro, o Itamaraty diz que a opção por ataques pessoais e escaladas retóricas, em substituição aos canais políticos e diplomáticos, não corresponde à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo. Silvio Navarro escalou aí a briga, tudo começou, vamos lembrar, então, com o veto do Brasil, a entrada da Venezuela ao BRICS, e aí o ditador Nicolás Maduro praticamente declarou guerra ao Brasil com deboches, chacotas, e agora essa última, inclusive, eu vou pedir para a gente exibir mais uma vez na tela para quem nos acompanha, porque realmente é vexaminoso o que está acontecendo, essa troca de acusações, enfim, em relação ao Brasil, e a gente traz aqui, a gente consegue exibir mais uma vez, aparece a bandeira do Brasil, uma silhueta, o que parece ser, claro, o presidente Lula, está aí em espanhol, El que se meta com a Venezuela se seca, aí uma tradução livre seria quem se mexe com a Venezuela, quem mexe com a Venezuela se dá mal. E aí a silhueta, que deve ser aí do presidente Lula, tudo. Deixa eu ouvir a análise do Alexandre, porque tem alguns analistas, Alexandre, dizendo que essas provocações aí de Nicolás Maduro podem ser até uma farsa, um jogo de cena, em público eles brigam, mas no particular até que as coisas não estão tão mal assim. Como é que você, talvez não estejam tão estremecidas quanto parece, como é que você vê essa situação depois do veto do Brasil à entrada da Venezuela no BRICS? Às vezes a gente pensa que isso possa ser um teatro, né? Possa ser um teatro. Agora, eu lembro lá atrás, quando Zé Dirceu me disse que era difícil lidar com o Chávez. Não imaginava que viria um Maduro muito pior, que fala com passarinho, que incorporou Chávez e tal. E está aí o resultado. O Maduro talvez tenha sido informado pela inteligência dele, inteligência venezuelana, que deve ter sido informada pela inteligência russa, que estaria na lista de entrada dos BRICS. Só que não avisaram os russos que Lula vetaria, né? O mesmo veto que há no Conselho de Segurança da ONU. O veto do Brasil é importante porque o Brasil foi um dos criadores do BRICS. Nem Venezuela, nem Nicarágua. Eu fico imaginando, só imaginando, se Lula não tem informações sobre a eleição americana e acha que foi muito longe, tem que fazer alguma coisa em que ele se dê bem com Trump. Porque o início do relacionamento dele com Chávez foi depois de ter conversado com George W. Bush, que disse, olha, eu vou invadir o Iraque, você não se meta, mas eu não vou me meter na Venezuela, fica a seus cuidados. E era um republicano. Talvez seja isso também. Mas, enfim, Maduro ficou furioso, porque pegou o avião e foi lá para Kazan, para a reunião dos BRICS. E chega lá e o nome dele não estava, o Brasil não quis, né? O Putin ainda deu um cumprimento de consolo, né? Ah, vocês são muito leais, você foi eleito mesmo e tal, acompanhou a nota do Foro de São Paulo que o PT assinou, né? A Gleisi está meio separada de Lula por causa disso. Lula quer ver as atas, porque lá o processo eleitoral é transparente, a pessoa tem acesso às atas. A OEA teve acesso às atas, o pessoal lá do Clinton, do centro Clinton, pôde ver as atas, né?
Clinton, não sei se foi o outro presidente democrata, mas enfim, todo mundo ficou sabendo que deu aí mais ou menos 60-30, nos 83,5% de urnas que haviam sido apuradas. Mas ficou furioso, porque Lula e Petro, da Colômbia, continuam exigindo as atas, senão não reconhece. Mas Lula era meu amigo, Lula me apresentou até para o Boric ficou bravo, de tanto que o Lula me elogiou, né? E agora faz isso no BRICS, e aí surgiu essa gravura, né? Que estão falando, o Lula, pessoal, não, mas tem a bandeira brasileira, gente, a bandeira brasileira é mais que o Lula, porque a bandeira brasileira representa todos nós e cada um de nós, e ela está lá também, deformada, e a cara do Lula também escurecida. Então, Itamaraty não foi uma coisa pessoal, foi nacional, porque envolve a bandeira brasileira. Vocês conhecem a bandeira brasileira? Pois é. Né? Então, nessa nota aí ficou faltando mencionar o nosso símbolo máximo, que é a nossa bandeira. Né? Teve gente que morreu pela bandeira lá na Guerra do Paraguai. Né? Bom, então... O Diosdado Cabello, que é o número 2 lá da Venezuela, está por trás disso, dessa história aí, el que se meta com Venezuela se seca, né? Se seca aí é uma expressão, vai se estar mal, vai morrer seco, né? E botou o Lula. Então, ele está buscando, foi primeiro para a Guiana, depois eu acho que ele ficou meio com medo dos americanos e dos ingleses, né? O Brasil botou blindados lá em Roraima, né? Agora, não, vamos brigar com o Brasil, que o Brasil não vai brigar com a gente, e a gente desvia, né? O povo venezuelano vai ficar do meu lado, porque o Brasil está nos afrontando. E aí ele afronta de volta, usando a polícia bolivariana. Afronta a bandeira brasileira. Mereceu, né? Vamos falar o português claro, vamos falar a verdade. A chancelaria, a diplomacia brasileira, o presidente Lula da Silva, Celso Amorim, que é o chanceler informal do Brasil, Mauro Vieira é o chanceler oficial, mas o Celso Amorim é quem dá as cartas na diplomacia brasileira. Eles mereceram. O Brasil alimentou esse monstro. O Brasil recebeu num tapete vermelho em Brasília, logo no começo do mandato do governo Lula III, Nicolás Maduro e sua esposa, sua mulher, em território brasileiro. Ele que não pode pisar em qualquer país do planeta, mas no Brasil sim, com honras de chefe de Estado. O Brasil fez muita força para que a Venezuela fosse parte do Mercosul, esse bloco decadente, mas fez muita força. O Brasil tentou empurrar a Venezuela para o Banco dos BRICS, um banco de fomento, um ajuntamento informal de alguns países lá, que nasce de uma carteira de 100 bilhões de dólares, mas que o Brasil entende, porque o Lula entende que é um banco dele, que é como se eu posso nomear a dona do banco, a chefe do banco, a Dilma Rousseff tirou de lá o competente Marcos Trujillo, e aí posso chamar para fazer parte do banco quem eu quiser. A Argentina dos Kirchner, aí depois Javier Milei vence a eleição, não, Argentina não. Posso colocar Cuba, posso colocar a Venezuela, mas é claro, essa relação se esgarçou porque o Nicolás Maduro contava que o Lula bancaria até o final o golpe que ele deu no país, uma ditadura para permanecer no poder com fraude eleitoral. Ocorre que o Lula e o PT, aliás, chancelou, mas o governo brasileiro foi até a página 2, porque teve início na mídia tradicional que dá sustentação a esse consórcio de poder, formado por Lula da Silva e pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, teve início alguma reprovação à atitude do governo brasileiro. E aí o Lula parou. Quando o Lula para, o Maduro dá mais uma cartada, e depois outra. Então isso são provocações. O que será que o Maduro sabe sobre os contratos do BNDES? A Venezuela é a grande caloteira do BNDES. A última vez que eu olhei a cifra era algo como 1,7 bilhão de dólares. Vamos traduzir aqui, convertendo deve dar quase 10 bilhões de reais, algo mais ou menos assim. É a maior caloteira, né? O metrô de Caracas, tinha uma usina, outras obras de infraestrutura, Lava Jato.
que será que o Nicolás Maduro sabe? Então, o Brasil alimentou o monstro. Agora vai ter que lidar com essa situação. Foi o que disse, né, Alexandre Garcia. O problema disso tudo é que eles não estão mirando somente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. No momento que eles colocaram a bandeira do Brasil daquela forma deformada, colocaram aquela ofensiva, eles estão se relacionando a todos nós, o povo brasileiro. Agora resta saber o que ele deve saber que vai colocar a boca no trombone, porque com certeza isso não vai ficar barato. Lula recebe ele com pompas de honra, diz que é seu amigo, bate no ombro, fala de narrativas, que ele tem que criar uma narrativa para conseguir trazer o povo para perto dele, e agora faz isso para tentar de alguma maneira amenizar. O povo não é bobo, o povo nunca vai esquecer que Lula trouxe Nicolás Maduro no Brasil com tapete vermelho. Enquanto Bolsonaro nunca fez isso, agora ele está tentando mudar a sua posição. Porque realmente, se Donald Trump ganhar, a situação do petista aqui no Brasil vai ficar cada vez mais complicada. Mas não é só dele, não. São de todos esses que estão contra a nossa liberdade de expressão. E agora, olhem esta notícia. Morales é denunciado por outros casos de tráfico e estupro. Declaração sobre o assunto foram dadas nesta sexta-feira. Nesta sexta-feira, dia 1º, Tatiana Herrera, secretária de Gênero da Prefeitura da Região Central de Cochabamba, denunciou o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, por outros 5 casos de tráfico de pessoas e estupro. Os crimes teriam supostamente ocorrido nos últimos 5 anos da província de Chapare, reduto político e sindical do ex-presidente. 5 famílias de Chapare que deveriam chegar à cidade de Cochabamba nesta semana para apresentar queixas de estupro, tráfico de pessoas e confiscos de terras não puderam chegar por causa dos bloqueios de rodovias, disse Herrera. As declarações foram dadas em entrevista coletiva em La Paz, onde chegou para coordenar ações com o governo do presidente do país, Luiz Arce. De acordo com Herrera, as filhas dessas famílias, que eram menores de idade na época, foram levadas do tópico de Cochabamba para a cidade de La Paz por meio de intermediários que dirigem os sindicatos em Chapare. Na maioria dos casos, as filhas saem com consentimento dos pais, disse a secretária. Em uma carta aberta hoje, Morales disse a Arce que ninguém imaginaria que os últimos meses de seu governo seriam tão sombrios e lamentáveis, e comparou a ex-presidente interina Jeanine Áñez pelo uso de violência contra ele, a quem acusa de ter lhe dado um golpe de Estado em 2019. Morales está confinado no tópico de Cochabamba, na província de Chapare, há 19 dias, enfrentando a possibilidade de um mandado de prisão ser emitido contra ele por tráfico de pessoas e estupro. A crise no país ocorre em meio à luta entre Arce e Morales pelo controle do partido Movimento ao Socialismo e do executivo boliviano. Bom, gente, vocês viram, né? Quantas coisas acontecendo na política, não só do Brasil, como também, como vocês viram lá, né? De Evo Morales. E vocês, gente? O que vocês acharam de tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Bom, este foi o react de agora, espero que vocês tenham gostado, peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, porque além de ajudar o meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também quero fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita, você também. Gostaria, por favor, que você deixasse aqui qual o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Eu me chamo Renata e falo de Taubaté. Desejo a vocês uma semana mais que abençoada. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo vídeo.